Boa tarde a todos e a todas. Estamos em mais uma transmissão do canal de vídeos do Instituto Cultural Raízes e hoje é uma entrevista muito mais que especial, abordando o tema do maracatu, ancestralidade e resistência do povo negro. Estamos recebendo o mestre Chacon Viana, que é o mestre da nação do maracatu, Porto Rico. Mestre Chacon, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e uma boa tarde. Boa tarde, Libane, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para mim, Libane, é sempre sinônimo de muito orgulho poder participar desse trabalho, participar de projeto como esse. E a gente só vem abraçar, brilhantar e poder repassar para todos e todas um pouco do que a gente aprende com a vida, porque não existe universidade para isso. Para mim é um orgulho e uma honra poder estar com todos e todas. Ok. E para nós uma felicidade imensa de estar nesse diálogo hoje com sua pessoa. Mestre, eu gostaria, para começar, de ter uma pergunta. Porque muita gente lhe conhece, evidentemente, mas muitas pessoas que podem estar acompanhando e que irão acompanhar o vídeo depois, não tem muito a ideia como é a vida ou a experiência de um mestre de maracatu. Então, uma pergunta direta. Quem é mestre Chacon Viana? Como se definiria? Mestre Chacon Viana. Deixa eu botar aqui perto, atrás do meu orixá, porque eu fico mais elegante. Verdade. Mestre Chacon Viana, né? Filho de Elda Ivo Viana, né? Uma mulher guerreira, que trabalhou muito para eu ser o grande homem que sou hoje. Casado com a mestra Joana e a Lorixá, né? Mestra do Encanto Pina, e vários projetos com Vaca Mulher e outras de dividências. Tenho um filho João, tenho uma filha Jadiane, tenho uma filha Geice. Sou funcionário público, né? Hoje eu sou funcionário público municipal há 36 anos, há 38 anos, né? Não há 38 anos, não, há 31 anos, há 31 anos. Né? Sou formado em História, me especializei em Ciência da Religião da História do Brasil na África. Sou babalorixá, do Ilê Oxóssi Guampubira. Né? E também sou gerente do Núcleo de Cultura Afro do Brasil, mais representado pela Fundação de Cultura da Cidade do Recife, dentro do nosso município. E assim, trabalho, sou muito amigo, muito irmão, muito pai, às vezes muito pai e mãe ao mesmo tempo. E cara tranquilo, né? Sou apaixonado por minha família, sou apaixonado por todos os meus filhos e por todas as minhas filhas. E sou um cara que estou sempre aberto para aprender a cada dia, a cada hora. É isso aí. Sou músico também, né? Estudo cavaco, né? Gosto mais do banjo. E estou sempre trabalhando muito nas questões de formando grupos, né? Conhecendo o mundo aí fora. É isso. Esse é o mestre Chacon. Tranquilo, né? Quando tem de ser brabo, a gente é brabo. Quando tem que estar tranquilo, a gente é tranquilo. E a vida é o mestre Chacon. Tranquilo, mestre. Quero aproveitar, inclusive, a oportunidade para mandar uma saudação especial a todos e todas, filhos e filhas da nação do Maracatu, Porto Rico, da nação Encanto do Pina também. Um abraço à mestra Joana, a João, que já deve estar bem crescidão, né? E já, do rapazão já, né? E registrar aqui, já chegando aqui, Saminha, que é daqui do nosso Maracatu, do Instituto, Marciano também aqui conosco, Alberto Leandro destacando, tá tudo certo, é muito bom assistir um conteúdo desses. Mestre, eu sei que às vezes sua fala, a sua vinda aqui, nós vamos estar falando sobre isso, vamos estar falando a história do maracatu, mas eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais do mestre Chacon Viana. Quando é que, eu sei que no seu currículo, no seu histórico,
você tem todo o convívio dentro do Ilê, né? Uma saudação especial e a bênção à mãe Elda Viana. Você tem toda a sua história dentro do Ilê, com a mãe Elda, com todas as pessoas que lhe cercam. Mas quando é que realmente, é ainda na infância ou já na adolescência, quando é que desperta para a sua integração ao maracatu? Como é que foi na infância, na juventude, como foi? Foi aos 6 anos de idade. Mamãe, quando ela perdeu, né, ela passou a ser cuidada espiritualmente pelo meu avô Eude, pelo avô de santo dela, Eude Chagas, né, quando ela não quis mais, né, a presença do pai de santo dela, né, Erasmo, e também da mãe de santo dela. Então, ela começou também a estudar muito com o seu Eude Chagas, a frequentar mais o ilê dele, porque era neta dele, ela. E eu tinha 6 anos de idade, e nessa trajetória, mamãe ia para a casa dele trabalhar, estudar o jogo de búzio, ter conhecimento religioso, e eu acompanhava ela lá. Eu via os tambores de maracatu, né? Então, a mamãe começou a sair no carnaval, e primeiro ano, eu com 6 anos de idade, eu saí de índio. 7 anos de idade, eu saí de índio. No ano seguinte, eu saí do Lampião, e depois, no terceiro ano, eu saí do Lanceiro. Aí daí foi caso da morte, o maracatu foi para o museu, aquela coisa toda, e depois, em 80, né, mamãe... Aí eu já comecei a tocar maracatu, né, já em casa, nas latas, né, porque criança não tocava nessa época, e eu vendo com os mais velhos, aprendendo todos os dias, e ao mesmo tempo o conjunto do terreiro, né, como o GAN tocando também, e um paralelo singular, o terreiro e o maracatu. E eu fui crescendo junto com essas duas dividências maravilhosas e muito sagradas, né? Momentos muito mágicos. Então, foi, assim, foi a partir de 6 anos, Libânio. Daí, então, eu não parei mais. Bom, já que você mencionou a questão da ligação, né, vamos agora mergulhar no próprio tema proposto da tarde. Né? Como é que é a presença ancestral na origem do maracatu? Né? Muita gente conhece o maracatu no aspecto mais folclórico, né? E desconhecem, na essência, o que é o maracatu e todo o significado. Mas como está presente o elemento da ancestralidade no maracatu? Libânio, a nossa ancestralidade, cara, dentro do nosso... da nossa base, do nosso maracatu, é tudo. Eu costumo colocar nas minhas falas, nas minhas palestras, que é um paralelo singular. Maracatu e a religião, para mim, se você pergunta para mim qual é a minha religião, eu vou dizer, o maracatu é minha religião também. Então, está presente todo o tempo. Em 2000, em 99 para 2000, quando eu comecei a dar as oficinas oficial no Brasil, eu já entrei conhecendo grupos em outros estados, falando sobre a religiosidade, sobre a ancestralidade, falando sobre o princípio de tudo, que maracatu não é candomblé, maracatu não é manifestação popular, maracatu é uma manifestação candomblecista, maracatu é uma brincadeira séria, onde a brincadeira não aparece, só tem seriedade. Então, eu já entrei trazendo para as pessoas, mostrando para as pessoas que maracatu é o candomblé na rua. Os ancestrais é muito presente dentro dessa proposta nossa. Todos aqueles, além dos ancestrais, o legado que foi deixado por todos e por todas, né, que fizeram a história do maracatu e a história do povo de terreiro, a história dos nossos quilombos. Então, assim, eu não tenho como separar, eu não tenho como, sabe? Então, eu já começo em 2000 falando de maracatu para as pessoas sobre toda a ancestralidade, mas, ao mesmo tempo, trazendo na minha fala e nas minhas loas, né, nas minhas músicas, nas minhas zuelas, né, nas minhas cantigas,
os encantos, os encantados, nossos orixás, e ao mesmo tempo também buscando tudo ancestral para dentro dessa proposta. Tanto é que a minha primeira lua foi A Minha Nação é Nagô. Veja bem que nessa lua que eu fiz em 2000, em 99 para 2000, eu mostro muito bem o que é que eu vim fazer quanto mestre da nação, né? Eu, desde criança, adolescente, em 89, eu já estava na Alemanha, já estava na Bélgica, que foi aniversário da cidade de Bonn, quando era a capital federal da Alemanha, eu já estava à frente do maracatu, eu já estava mestrando o maracatu, mas nessa época não existia nome de mestre, era diretor e vice-diretor. Eu era o vice, e diretor era Jaime, o mestre Jaime, que agora não se encontra mais com a gente, né? Então, a minha primeira loa foi A Minha Nação é Nagô, a vocês eu vou apresentar, mostrando para as pessoas que o maracatu existe uma tradição nagô por trás dela, existe uma ancestralidade, existe um legado, existe os encantados, existem os catiços, existe todas essas bases mágicas que nos traz tanta felicidade que as pessoas precisam saber que existe. Porque até então as pessoas só acham que maracatu é batuque, é Chico Sainz, é Nação Zumbi, não, não é nada disso. Para a gente, isso é só um resultado. Maracatu, de fato, é religião. Maracatu, de fato, é responsabilidade. Maracatu, de fato, é compromisso. Então, eu já cheguei dizendo na minha loa, a vocês eu vou apresentar, né? A Minha Nação é Nagô, a vocês eu vou apresentar. Sou da nação Porto Rico e faço num apito os tambores falar. Quando é que os tambores falam? Porque quando os tambores falam, eles invocam, eles chamam, eles lamentam, eles mostram, eles indicam, eles percorrem em sua fala e vai buscar quem mora longe. Faço num apito os tambores falar. Salve o rei, salve a rainha. Aí vem os ancestrais, todos os antepassados. Salve o rei, salve a rainha. Salve o rei, salve a rainha. Salve a corte imperial. Embaixador pedindo passagem, imperador me amostra o sinal. Sou da nação Porto Rico, faço num apito os tambores falar. Aí vem chegando boneca de cera, baianas faceira a desfilar. Fui buscar as calunga. Sou da nação Porto Rico, faço num apito os tambores falar, né? E por aí eu falo das damas de passo, eu falo dos orixás e por aí vai. Então, eu procurei trazer tudo isso para mostrar às pessoas que o maracatu, a partir de 99 para 2000, ia ser visto para o mundo de forma diferente. Isso eu posso colocar aqui nesse canal e que deixe gravado para todos e todas poderem ouvir. Se o maracatu hoje fala de religião, se o maracatu hoje, Libânia, ele fala da ancestralidade, desse legado mágico, desse legado encantado, dos encantados dos catiços, se ele hoje fala de tudo isso, eu tenho uma honra muito grande de ser o mestre que levei isso para o sul, sudeste, para o mundo. Porque em 99 para 2000 só se falava em batuque, ninguém falava em religião das nações. O que você fala é muito importante, mestre Chacon. Nós vamos, inclusive, chegar a falar bem mais sobre a nação Porto Rico. Né? Eu fiz essa pergunta e a sua colocação também, nós vamos abordar um pouco ela, porque muita gente passou a conhecer o maracatu, a mídia, né, digamos assim, pela questão da nação zumbi, né? Chico Sainz, nação Isso. Zumbi e tal. Agora, vamos passar um pouco pelo registro do surgimento do maracatu, né? Nós somos privilegiados em Pernambuco por ter... Eu sei que tem um maracatu do Ceará, eu estive vendo já algumas coisas, mas tem umas diferenças em relação... ali é congada, né? Isso, maracatu de congada, são cambindas. Isso. Mas como é que surge o maracatu de nação? Essa diferenciação ela é muito importante, certo. Né? Porque exatamente essa ligação que você se refere do surgimento do maracatu a partir
da experiência de resistência do povo negro nos terreiros, né? Então, como é o surgimento do maracatu nação? Essa diferenciação? Nação. Okay. O maracatu, ele é de origem banto, né? Tanto é que se fala em Luanda, eu vou para Luanda, eu vou visitar a minha nação, que é a nação na rua, né? Ele é de origem banto, né? A sua dança, a sua forma de expressão, é origem banto, né? Agora, o maracatu, ele é de tradição nagô. Por quê? Aqui em Pernambuco, os maracatus, ele não tinha, não existia a coisa maracatu. Era o cortejo dos reis, o Rei Congo, era o festival de batuque, roda de batuque, cortejo de batuques. E quando é que esses cortejos aconteciam? Esses cortejos aconteciam quando tinha festas de nossas irmandades, festas de santas católicas, onde a cidade para, antigamente, em algumas cidades pequenas, né, alguns municípios pequenos aqui no Brasil, temos nossos padroeiros e padroeiras, que a cidade para, né, são eventos grandes. E era nesses eventos que o nosso povo de terreiro aproveitava, né, como já tinha essa ligação, né, do católico com o povo do candomblé, do que? Qual é a ligação? Orixá, Xangô, São João, né? Ou Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, Nossa Senhora do Carmo, Oxum. Então, na data daquela santa católica, nosso povo ia para a rua fazer o nosso batuque, fazia nossas obrigações religiosas, né? Aproveitando a época e cuidando dos nossos orixás, dos nossos encantados, tudo muito escondido. E acima, né, de nossas estantes, nossas mesas, estava lá os santos católicos, com a vela acesa, etc, etc. Mas abaixo estava lá os nossos ibais, ou no fundo da casa, no fundo do quintal, enfim. E depois, o que a gente ia fazer? A gente precisava tocar. A gente precisava levar isso aí para um manifesto. E era nesse manifesto, nessas rodas de batuque, ou nesses cortejos, chamado de cortejo do Rei do Congo, cortejo negro, do povo negro, colocava nossas fantasias, criava o rei e a rainha, e por aí afora nós íamos com roupa de terreiro, batucando. Isso aí era tratado pelos nossos governantes, pelo povo do comando, pelo povo do sistema, o povo que mandava em tudo, de fato, né? Porque antigamente eu falava povo branco, não. Era o povo do sistema, eram os manda-chuva da história. Eles chamavam de maracatu. Já veio um maracatu. Maracatu, que é uma palavra pejorativa. Eles tratavam o maracatu dessa forma, bem pejorativo. Maracatu, bagunça, sinônimo de gente suja. Maracatu, sinônimo de confusão, arruaça, desordem. Isso era maracatu. Essa desordem, arruaça, era o nosso povo que vinha chegando, batucando, dançando, louvando, cantando, sediando a cabeça de cada um, e quando se viam encantados com tudo aquilo que assistiam. E isso era tratado de maracatu. Foi aí, então, que depois de 1888, a nossa grande libertação, entre aspas, em 89 veio a queda do Rei do Congo. Os reis do Congo passaram a deixar de ser rei de Congo. Eles esqueciam, às vezes, que eles eram nada mais, nada menos do que um chaveiro do presídio. Era mais um negro, tinha um contato com o sistema e tentava passar por cima de todos e todas. Então, daí, com a queda do Rei do Congo em 1889, as nações, os terreiros, passaram a ter realmente o seu comando próprio, as suas iais, os seus babás, seus pais de santo, suas mães de santo, passaram a cuidar do seu povo, passaram a cuidar do seu povoado, passaram a cuidar do seu quilombo. E quilombo, que povo, que povoado, cada um tinha o seu, e daí foi criado o seu manifesto. Daí foi criado a sua roda de batuque. E daí foi chamado de maracatu. Quilombos povo esses que
em seu manifesto, em seu momento, todos eles eram da nação Nagô. Quem é um rei do Nagô? O orixá Xangô. É por isso que em Pernambuco se fala muito, vou para o Xangô, Dona Elda, vou para o Xangô, Dona Maria de Quixaba, vou para o Xangô de Mãe Enésia, vou para o Xangô, enfim. Porque era Xangô. Porque era povo do Nagô, e o orixá Xangô era o rei, era tratado com tudo era Xangô, tudo era Xangô, tudo era Xangô. Mas nada mais, nada menos. Cada terreiro, cada ialorixá, cada babalorixá tinha seu orixá predominante, matriarco do seu ilê, de sua casa, de sua roça. E dali também tinha o seu brinquedo, que era o maracatu, que era a única forma de expressão, era a nossa grande válvula de escape, fugindo da perseguição, da intolerância e da ignorância do sistema. Aí foi formado o maracatu. Mestre, muito importante. Eu chego a me arrepiar aqui agora, porque era uma parte, inclusive, do processo histórico de formação do Maracatus, das nações de Maracatu, que eu não conhecia. Mas havia um tempo, porque muita gente, eu digo sempre isso, muita gente acha que tudo que é feito hoje foi tão fácil de fazer, né? Que até é simplesmente chegar e tocar, né? Mas havia um período, inclusive, que era proibido, né? De tocar o maracatu, né? Teve no momento onde o maracatu foi visto diretamente, eu não lembro se foi no governo de Roberto Magalhães, de Agamenon Magalhães. Ele proibiu tudo. Do que era do povo negro, que se tinha um manifesto batuque, foi proibido. O maracatu só não era proibido nas festas de carnaval, quando o carnaval começou de peso. Aí o maracatu passou a ser tocado só no carnaval. Mas em época de festividade, de santa, de evento, nenhum. Só no carnaval que o maracatu era liberado. Saindo disso, se tocasse o maracatu, a polícia acabava. Tanto o maracatu quanto o terreiro. Porque o maracatu, a sua obra e expressão, passou a ser muito vista como coisa do demônio junto aos terreiros de candomblé. Você sabe que o sistema diabolizou todos os nossos manifestos, não só o maracatu, como o afoxé, como o coco, como todos os manifestos em todos os estados do Brasil, que tem a sua representatividade religiosa, não só o maracatu, como o jongo, como o tambor de crioula, como, enfim, como todos os brinquedos e todas as brincadeiras foram diabolizadas e proibidas e muito perseguidas. E muito importante esse registro para que as pessoas entendam essa relação da ancestralidade presente em todas essas manifestações, ou manifestos, como você coloca, do povo negro, né? A capoeira, o maracatu, brincadeira de terreiro, tem relação com a ancestralidade, inegavelmente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Mas, mestre, pegando ainda a história do maracatu, há um momento em que os maracatus passam por... Bom, destacar que são várias maracatus, nações de maracatus centenárias. Um exemplo, Porto Rico, a exemplo de outras nações também. Mas tem um momento que os maracatus caem em descenso, né? Há um processo de, digamos assim, chegou a parar de sair nos carnavais? Chegou a acontecer isso? Não. Nos carnavais, não. Desde quando começou os carnavais, os maracatus passaram a ser proibido de estar presente em festas de padroeiras, né? De padroeira, como Nossa Senhora da Conceição, aqui no Recife, na festa Nossa Senhora dos Prazeres, festa Nossa Senhora do Carmo. Mas carnaval não. Carnaval tinha uma autorização muito vigiada pela polícia, com muita... Enfim, mas não isso aconteceu só em datas fora o carnaval. No carnaval, que eu tenho conhecimento, não. Mas no aí carnaval tudo era liberado. Mas, assim, teve nação de maracatu que passou por um período... Eu já vi uns registros, aí é exatamente isso que eu gostaria de saber, onde diz que teve alguns maracatus foram para o museu, e aí... Tá. Né? Aí teve aquele período que não se falava muito, me parece, no maracatu. Isso.
Ok, ok. O que acontece, Libânio, é que algumas nações entraram em declínio, né? Os seus comandantes, os seus babás ou aiás chegou a falecer e não teve ninguém para dar continuidade. Nessas épocas, quando a agremiação parava, e por ser uma agremiação muito cultural, né, folclórica, que representa muito bem o Estado, a Secretaria de Folclore Pernambucano, na época, era muito forte, que cuidava dos nossos acervos culturais e folclóricos de Pernambuco, automaticamente tinha uma ordem onde recolhia-se para o museu. Até aparecer uma pessoa ligada à família ou da religião que quisesse tomar conta e tivesse, de fato, uma grande responsabilidade sobre tal exercício. Então, muitos maracatus entraram em declínio. De todos os antigos, o único que nunca o museu nunca lhe acolheu foi o Leão Coroado. Mas o resto dos antigos, todos eles foram já recolhidos ao museu. Porto Rico, Estrela, todos eles. Me parece também que o Igaraçu nunca foi ao museu também. Mas como diz a música, né? Como diz a Loa, a única nação que o museu nunca lhe acolheu é o Leão Coroado. Ele nunca entrou em declínio, mas o resto das nações antigas, todas elas passaram por esse momento triste, por esse momento sombrio, né? E como até hoje ainda existe uma nação de maracatu que não está no museu, está na casa, né, em residência de seus, como é que se diz, herdeiros, né, que se diz dono do maracatu, porque ninguém é dono do maracatu, né, somos apenas escravos e somos escolhidos para servir a ele. Se encontra recolhido e eu não sei por que ainda se encontra um maracatu de nome, uma nação de nome tão forte que na década de 70, 80, 60 fez tantos lindos e belíssimos carnavais. Mestre, como é que se deu aquele processo do ponto de vista do conhecimento mais do... Porque eu não consigo ainda entender... eu preciso, Libânio, eu preciso falar o nome da nação. Eu não queria falar, mas eu sou obrigado a falar. Fale. Nação que se encontra recolhida. Indiano. Nação do maracatu indiano. Realmente... Eu acho que você... Não. Eu tinha visto uma única vez e não me detive, porque era dentro daquela história, contando as nações centenárias, né? Aí falava Porto Rico, falava maracatu elefante, falava do leão coroado e tal, e aí falou maracatu indiano, mas era um texto que não dava detalhes sobre a história dessa nação do maracatu. É triste, né? Mestre, veja só, tem uma coisa que eu ainda não consegui entender, é por que Pernambuco não incorpora o maracatu nação, ou de baque virado, já é reconhecido como patrimônio cultural e material, né? Isso foi em 2014, se não me falha a memória, né? Dezembro de 2014. Eu não entendo ainda por que é que Pernambuco não dá ao maracatu a dimensão, por exemplo, que dá o frevo, tendo sido o frevo também de origem, de influência do povo negro, né? Mas não entendo por que ainda, se não for possível tocar nesse ponto, mas eu não consigo entender ainda porque não se dá a devida dimensão. Não digo das nações, as nações é um processo de resistência. Eu digo do ponto de vista dos que fazem as gestões, né? Não faltaria isso, dar essa visibilidade maior ao maracatu? Libânio, esse assunto é maravilhoso, não se preocupe que como eu te falei, eu sou gestor do Núcleo de Cultura Afro, né? Hoje eu sou funcionário da URB Recife e estou à disposição, né, no cargo de confiança do nosso prefeito Geraldo Júlio, e
e da presidência da Fundação de Cultura, em nome do Diego Rocha, e com a doutora Leda e companhia, toda a equipe da Secretaria de Cultura, e ao qual eu tenho muita honra de representá-los. E não vou ter problema nenhum de falar sobre isso, até porque, antes de ser funcionário, eu já era macumbeiro e já era maracatuzeiro, então não tem problema sobre isso, porque minha boca não se cala sobre isso. Falar a verdade não é crime. Quem não quiser ouvir, que tampe os ouvidos ou desligue, mas falar a verdade não é crime. Às vezes, eu estou nesse processo, Libânio, à frente do Tumaraca, com toda a galera, com todos os mestres e a mestra, com todo o pessoal da administração da secretaria, junto com a fundação, também o Núcleo Afro. A gente junta todo mundo, a gente faz reuniões, a gente conversa muito sobre todos esses assuntos. E o assunto que mais bate é esse. A Prefeitura do Recife, Libânio, tem dado muita abertura para a gente poder trabalhar como a gente queira. Como vocês querem trabalhar assim, então vocês façam Tumaraca. A gente tem total liberdade. O governo do Estado tem dado também alguns espaços, muito pouco, mas tem dado. A Prefeitura do Recife tem dado muito mais. Agora, o grande problema eu não sei até que ponto o nosso povo também, Libânio, eu não vou só culpar o Estado por direito, estou incluindo prefeitura e município e Estado, de não dar um espaço. Eu preciso saber também se o nosso povo está preparado para a gente hoje assumir um grande espaço do maracatu, porque a gente vem trabalhando e a gente tem enfrentado muitas, sabe? A cada ano a gente tem enfrentado barreiras. E o nosso povo a gente precisa pensar mais junto. Hoje, Libânio, a gente estamos, os mestres, as mestras, os presidentes, as presidentas das nações estão mais ligados à parte administrativa, tendo os filhos e netos que hoje assumem suas nações, dos pais e avós, estão estudando mais, estão buscando mais conhecimento, e a preparação nossa já é um legado que a gente precisa, sabe? É difícil, cara, porque eu vejo muito na questão do Tumaraca. Não é fácil fazer aquele projeto, não é fácil comandar, não é fácil estar junto com todos os mestres e a mestra. Agora, eu não sei como é que o governo vê, os maracatuzeiros, para que diga assim, porra, Maracatu hoje, cara, representa Pernambuco no mundo. Eu não sei, Libânio. O que é que falta mais a gente fazer, mostrar, provar, porque não precisa provar nada, A gente não precisa provar nada para ninguém, não precisa provar nada para o governo, não precisa provar nada para o município, não precisa. A gente não precisa, porque a gente já é o grande cartão postal do estado de Pernambuco. Com todo respeito ao frevo, com todo respeito a todos os manifestos afoxés, enfim. Mas o maracatu de baque virado, o maracatu de baque solto, é o grande postal, é o grande cartão postal do estado de Pernambuco. Tanto me mostre quantos grupos de frevo, quantos maestros de frevo participam do festival Sukiyaki, festival de mestre do mundo, no Japão, passando por Tóquio, Nagoya, Toyama, Kyoto, Nanto, depois ir na Coreia, ir na China, voltando, sabe, Taiwan. Quantos? Quem? O maracatu está lá. O maracatu está lá. Cada cidade dessa que eu falei tem um grupo de maracatu, tem um representante japonês, chinês, coreano, taiwano, está lá.
Maracatu está lá, gente. Esse festival acontece uma vez por ano. Só 5 brasileiros participou desse festival. Pernambucano, só 2. Naná Vasconcelos e o Mestre Chacon. Eu estou indo. Se esse ano tivesse acontecido essa grande pandemia, eu estava indo pela 3ª vez. Hoje, no Japão, Libânio, tem uma confederação de maracatu japonesa que trabalha em todo o Oriente, praticamente, na pessoa de Taka, que é o grande responsável. Existe uma grande televisão do Japão fazendo um grande documentário sobre maracatu, expandindo por outros estados e outros países, né, mais próximos ao Japão. Então, por que eu estou colocando isso? Não estou aqui divulgando meu nome, que eu nem gosto disso, cara. Sabe? O Mestre Chacon faz o trabalho dele e todo mundo já conhece. Graças a Deus, eu estou sempre, graças a Deus, ao meu orixá Xangô, eu sou sempre com o pé no chão. Agora, é preciso falar isso para que os nossos governantes enxerguem, abram os olhos, que Maracatu é o grande cartão postal do estado de Pernambuco e do Brasil. Eu tenho hoje, eu não vou poder falar o nome da escola de samba. Tenho hoje uma escola de samba do Rio que está pesquisando um momento, não vou falar qual é o momento, porque não estou autorizado a isso, especial do carnaval, porque é o tema do enredo para o próximo carnaval. E ele está estudando isso com o Mestre Chacon, sobre maracatu, para o maracatu. Então, o maracatu é o grande cartão postal de nossa história. Governantes, senhor governador, vamos enxergar isso, porque o maracatu é brinquedo de negro, é loa de negro juntar. Se der perna para a gente andar, a gente não anda, não. A gente voa. É preciso enxergar. O porquê, Libânio, eu ainda não sei. Desculpa, mas eu ainda não sei. Verdade, mestre. É um tema que rende um debate muito intenso, né? Mas aí você coloca um ponto que me chamou a atenção. O nosso povo precisa também despertar, né, para essa valorização, isso inclusive para constituir uma força de questionamento e de luta para que isso seja reconhecido. Na verdade, é aquela história. Inclusive, Libânio, desculpa te interromper, meu querido. Não, à vontade, à vontade. Eu fico muito triste, Libânio. Eu sou um cara que eu estou aqui, mas já estou idealizando o Tumaraca, o próximo. Eu já estou pensando. Hoje eu posso falar que quando nas aberturas do Carnaval, com o nosso grande maestro Naná Vasconcelos, eu convivi quase todos os anos na formação, né, das músicas, das convenções. Eu ia para a casa dele, né? Enfim, eu posso falar isso hoje porque não é uma mentira, é a verdade. A esposa dele sabe disso, sabe, que acompanhou o meu trabalho com o Naná, minha preocupação. Isso eu digo há 10 anos atrás, há 15 anos, há 10 anos atrás. Eu sempre participei de tudo junto com ele, como fiz viagem com ele para Sergipe, Aracaju, enfim, né? E ele tinha muito respeito a mim sobre isso. E quando ele se foi, e eu sempre estava presente, assim, querer idealizar como era que ia ser a abertura, sempre estar próximo, o Tumaraca não ficou diferente. Eu penso o que vou fazer no ano que vem, como vai ser. E assim, quando você diz assim, é preciso que as pessoas também, eu me deparo com isso, porque às vezes não é todos mestres, né? E nem a mestra. Mas eu vejo que alguns mestres, pô, não dá nenhuma importância, pô. Eu me matando ali com alguns mestres, com a mestra, me matando, alguns mestres que chegam junto, vamos lá, Chacon, me dá força, sabe? O próprio presidente da MAMP, Fábio Sotelo, vamos lá, Chacon, vamos lá, bicho, vamos lá, sabe? Ele cobra, né? Inclusive, mandar um abraço à MAMP, que tem feito um trabalho maravilhoso com todas as nações, incansavelmente, junto com todos os presidentes, né? E o IFAM também.
viu? Então, assim, às vezes eu vejo a quebra de braço. Quando eu quero remar para um lado, o cara tá remando para outro. E quando chega em cima do palco, cara, na hora do espetáculo, do show, a gente vê lá alguns batuqueiros, velho, mestrado pelo mestre, que você olha para o mestre, é o espelho, e os batuqueiros refletem, sabe? E eu fico muito triste. Então, assim, como seria se o governo desse essa grande importância ao que dá o frevo ao maracatu? Como o nosso povo reagiria? Como o nosso povo se comportaria? Como, de fato, as nossas irmandades, maracatuzeiros e maracatuzeiras, iam olhar um para o outro assim, bicho, agora é a hora da gente ter um espaço, sabe o espaço do frevo? Agora é a hora da gente ter o espaço do maracatu, para a gente poder falar sobre. Enfim, é triste, mas fica à vontade, Libani. É com você. Não, mas é muito importante esse seu registro, mestre. E eu queria destacar também essa questão do nosso povo, da nossa gente, não entender a importância daquilo que é feito. Eu digo isso porque, veja, você lembrou uma figura que é inesquecível, né? É inesquecível, Naná Vasconcelos. Vou lhe contar aqui um episódio. A gente foi para uma escola do estado. Eu vou reservar o nome da escola, né? E isso. Tinha 200 e tantos alunos que juntou escola de ensino médio, escola do estado, né? E o corpo docente. E a gente foi apresentar o maracatu. Mas eu gosto de dialogar, explicando um pouquinho, pelo menos, o que é o maracatu, para o pessoal não achar que a gente está fazendo só barulho ali e vai embora. Não, tem que explicar o que é que a gente está fazendo. Até porque, e aí vem uma coisa muito importante, nós não abrimos mão de cantar aquilo, de cantar e tocar na forma que aprendemos, né? Aprendemos com você, com a mestra Joana, na essência do trabalho da nação Porto Rico, e não negando em nenhum aspecto a relação do maracatu com a resistência espiritual e religiosa do povo negro também. Então, nós não abrimos mão disso. Eu não vou chegar num lugar e a gente não falar nos orixás, não tem sentido, né? A gente tem algumas loas que a gente utiliza também dentro de um contexto, uma homenagem a Luiz Gonzaga, mas todo mundo vai saber que aquele toque é toque de ancestralidade, não tem para onde correr, beleza. Aí eu pergunto, alguém aqui já viu uma apresentação de maracatu antes da nossa presença aqui? 2 pessoas levantaram a mão, mestre, e tinham visto pela televisão. Escuta só. Aí eu perguntei, e vocês já ouviram falar em Naná Vasconcelos, que foi exatamente no ano da morte dele, né? Do falecimento dele, 2016. Aí ninguém sabia, mestre. Então, esse é um grande problema, não é verdade? É que os valores que nós... Veja que até o frevo, me permita, até o frevo, eu posso até estar equivocado. Há uma propagação muito grande do frevo aqui em Pernambuco, mas há uma propagação para a classe média e para os ricos, para os turistas. Não há a essência de dizer, eles não dizem que o frevo foi criado pela negada da periferia. Não vai dizer isso, eles não dizem. Só fala da parte bonita, que é a parte do turista ver, né? Então, beleza. Mas vamos a um outro momento que é importante. Você fala que eu entendi, mas muita gente pode não compreender, porque tem gente que fala do maracatu a partir de Chico Sainz e Nação Zumbi, que eu não nego o valor do artístico, né, que foi produzido, né? Mas não é a nação de maracatu. Então, na visão dos mestres de maracatu e a sua também, como é que encara esse movimento do Mangue Beat e esse trabalho da mídia que jogou como se fosse o maracatu ou a inovação do maracatu? Ok. Primeiro, eu só quero colocar que a gente acabamos de falar do Tumaraca, e eu não podia esquecer das meninas do Voz na Go, né, que tem trabalhado incansavelmente com a gente. Tudo que é feito, ela faz parte de todo esse universo do Tumaraca, universo da abertura do Carnaval. Ela é mais um braço que está sempre com os mestres e a mestra, e para poder juntar essa família.
e que é maravilhoso trabalhar com elas, e cada ano a gente aprende mais a experiência, o canto e o encanto de cada uma daquelas meninas. Um axé e um abraço para elas. Respondendo a sua pergunta, eu já tive várias perguntas que as pessoas me perguntam sobre, mestre, para você, Chico Sainz, o que é Chico Sainz, o que é o Mangue Beat e tal. Eu faço uma ressalva sobre isso. Eu conto uma história. Primeiro que eu conheci Chico aqui na soparia de Roger, no Pina, quando eu tocava na banda Remeleixo, inclusive mandar um abraço para a galera da banda Remeleixo, eu adoro, né? A banda que é um momento que o mestre deixa de ser mestre e o Babalorixá deixa de ser Babalorixá. Eu passei uma criança, são meus amigos de infância que a gente brinca, eu pego o banjo, pego o cavaco, pego o pandeiro e a gente brinca, se mistura. É um momento mágico para mim, né? E a gente, nas quinta-feiras, ia ver lá o jazz, né, de Tony Fuscão, Paulão, a galera e tal, né? E lá estava Chico, aquele garoto louco, né, com a meinha Dance Day, como é que se diz, a jaquetazinha da irmã, uma gravatinha de garçom, bermudão, todo remendado, aquela coisa toda, aquele cara louco, chapeuzinho de palhaço, se vestia sempre assim. E foi assim que eu conheci Chico. Só que, antes de Chico Sainz colocar a batida do maracatu, ele primeiro botou o samba reggae. E não deu certo. Ele botou o samba reggae misturado com a pegada dele, né, e não deu certo. Depois ele descobriu o maracatu, né, e tirou a batida do samba reggae e botou a batida do maracatu. Aí deu certo. Só que, quando o Nação Zumbi estourou, Porto Rico já tinha ido para a Europa, já tinha voltado. Estrela Brilhante já tinha ido para a Europa, já tinha voltado. O Nação Pernambuco, o grupo Nação Pernambuco já tinha ido para a Europa, já tinha voltado. Então a gente já estava fazendo um trabalho. Só que, para a grande classe branca, a grande classe da mídia, a grande classe média alta e tal, né? A gente até agora a gente não conseguiu entrar no sistema globalizado, mas Chico conseguiu, né? Através da batida do maracatu. Praeira na Globo, tema de novela, né? Tocou no Templo do Rock, viajou o mundo inteiro, fez o nome dele, mas também com a batida do maracatu. Então, se Chico foi um braço para que a grande comunidade brasileira e internacional europeia passasse a ter visão na batida e começar a namorar, pesquisar e vir para Pernambuco buscar de onde sai essa batida, o que é isso, que mexe com a gente, o maracatu também teve uma proposta, teve um brilho muito grande na vida de Chico. Porque se não fosse a batida do maracatu, Chico também não chegava onde chegou. Então, foi um paralelo, foi um conjunto, foi um casamento. Chico e o maracatu. Chico e as nações de maracatu, que o qual aí eu vou falar mestre Chacon, Babalorixá, tenho o maior respeito, tenho o maior carinho, tenho a maior admiração e sou fã do grande Chico Sainz, porque a ideia, criar, pegar o que já está feito e fazer é bom demais, mas criar a criatura e levar para o mundo com aquela loucura, aquela expressão, falar da cidade, falar da lama, o caos, tudo isso, um grande poeta urbano da cultura nordestina, brasileira, pernambucana. Chico Sainz, tira o chapéu. Mestre, muito importante esse seu registro. Eu quero interagir aqui com algumas mensagens aqui nesse sistema. Dá para ver aí as mensagens, né? Márcio Lima, que é daqui. Grande Márcio. Isso, do nosso Instituto do Maracatu. Ele diz, nos livros das escolas, diz que a palavra maracatu é de origem indígena. Naquela hora que você estava falando da história do maracatu, né? Mas uma aula de história sendo apresentada pelo Instituto Cultural Raiz e nosso mestre Babá Chacon Viana. A Priscila, que é a esposa dele, estão casados, tem uma filhinha. Tem uma filhinha pequenininha, a Janaína. Um cheiro. Então a gente já é avô, né? Ô, Libônia, a gente já é avô, né?
Pois é, Porque rapaz, não tem. a gente é pai desses moleques. Não tem Então a gente jeito, já né? é avô. Já é avô. Aí ela coloca aqui: ainda hoje o maracatu é idealizado como coisa do demônio. Mesmo as coisas tendo mudado, ainda continua esse pensamento por parte de algumas pessoas. Não, e não tem como a gente. Enquanto houver racismo, enquanto houver preconceito, a nossa luta vai ser exatamente pelo respeito, como você bem coloca em vários momentos, pelo respeito. Ninguém é obrigado a gostar do maracatu, não. Tem só que respeitar, só isso, né? É verdade, é verdade. Saminha. Sim, mestre, pode falar, mestre. Não, eu vou responder só. Eu quero colocar só algumas observações. Esse livro de história pode rasgar, viu? Não rasga não, porque não se rasga livro. Mas a parte que fala de maracatu risca porque as pessoas vão aprender errado. Maracatu teve várias fontes de pesquisas. O que significa a palavra maracatu? Mará vem do instrumento maracá, indígena. Catu vem do tupi-guarani. Então, mas não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque quem tratava o nosso povo e o nosso manifesto candombrecista, o nosso momento de batuque, o nosso momento de saudação, invocação e louvação aos nossos orixás, mestre, mestra, encantados e catiços. Quem tratava todos esses manifestos e esse momento de maracatu não eram os indígenas, era o povo branco, era o povo que tinha uma semelhança, tinha uma origem europeia, era um povo que não totalmente embranquecido e não nos respeitavam e tratavam o nosso momento como maracatu no pejorativo. Até porque aqui no Recife, em Pernambuco, enfim, eu não sei se hoje usam mais, mas talvez não usam mais. Mas quando você via um cara ali de camisa vermelha, chapéu amarelo, calça marrom e sapato rosa. Que maracatu mal ensaiado é esse? Porque o cara vem feio, vem mal vestido, é pejorativo. Então, até esse dito popular, ou quer ver uma coisa? O cara tá batucando. Ei, para com o maracatu aí. Não é nem maracatu que o cara tá tocando. O cara tá estudando samba com surdo, ou tá estudando um Bumba Meu Boi, ou o cara tá aí tentando ver um groove de bateria. Para com o maracatu aí. É o que vem logo no dito popular da pessoa. Então, o maracatu é pejorativo por conta dessa expressão. Né? Então, só colocando essa observação aí, Libano. Não, perfeito, perfeito. E Saminha Silva, que é a esposa hoje de Marciano. Casaram também. Os dois irmãos casaram com as duas irmãs. Ela tá esperando a filha também, que vai se chamar Dandara. Grande aqui Deus, nós está nos acompanhando Daiane Santos, mestre. Ela é de Inajado, uma comunidade quilombola, comunidade do Enjeitado. A gente manda um abraço. A turma de lá está sempre acompanhando. Daiane, um abraço, Daiane, um abraço. São duas comunidades quilombolas, Enjeitado de Poço Dantas, e a gente está fazendo um trabalho em parceria com a Diocese, né? É a Pastoral Afro, onde eles amam o maracatu e a gente vai começar, inclusive, uma experiência, quando passar essa danada dessa pandemia, eles querem aprender o maracatu também lá. Então ela diz: boa tarde, Libânia, ao mestre Chacon Viana, e a todos que estão assistindo a live. Aí ela destaca aqui: belíssima história, e diz que a cultura é linda, mas poucos sabem apreciar, infelizmente. E diz Libânio, que Deus te abençoe sempre. Mestre, eu tenho uma observação para colocar, Libânio, sim, sobre a fala da diabolização que a menina colocou aí, a nossa filha. As pessoas colocam, diabolizam. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. É engraçado que as pessoas, com sua grande ignorância de não saber, ou de saber e não querer aprender, e não querer ver sua história, e não querer saber que maracatu faz parte da história da nossa resistência. Maracatu está dentro da história negra, a história que foi escondida pelo sistema governamental educacional. A verdadeira história do povo negro, a verdadeira história do maracatu,
nunca foi contada e as outras histórias foram escondidas. Maracatu, é muito fácil diabolizar o maracatu. Ninguém diabolizava João de Deus. Ninguém diabolizava, ou ninguém diaboliza as grandes igrejas aí que tem aí, dos reinos de Deus universais, né? Vendendo um gole d'água por R$ 500 porque está sagrado. O que é que o maracatu tem? Nada. O maracatu não tem riqueza nenhuma. O maracatu não tem dinheiro. Não existe mestre de maracatu rico. Não existe nação de maracatu com templo. Não existe nada, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Olorum, aos nossos orixás, aos nossos encantados, aos nossos caprichos. O maracatu é muito pobre. Agora, a gente tem o que ninguém tem. Sangue, suor e axé. Para resistir e não desistir nunca. A gente é maracatu. Verdade, mestre. Axé. É isso aí. Axé. Mestre, tem uma parte que eu queria que a gente entrasse agora, que é exatamente na história de Porto Rico, né? Eu, com todo o respeito que eu tenho a todas as nações, toda a história que construíram, mas criamos essa proximidade, essa filiação, né? E esse respeito exatamente e essa admiração por Porto Rico. E eu gostaria, evidentemente, que muita gente já teve a oportunidade de conhecer a história, mas pelos seus próprios relatos em outro momento, né? Eu queria que pudesse dizer um pouco como é que surgiu a nação Porto Rico, como foi o processo de fundação, de criação da nação do Maracatu Porto Rico. Certo, agora, vamos embora. Libânio, eu tenho um registro do Porto Rico, registro microfilmado. Se eu quisesse hoje, né, fazer igual outras nações fizeram, foram buscar registro antigo e mudaram sua data de fundação, né, para outra data mais antiga. Eu jamais vou fazer isso, porque o registro do Porto Rico de 1916 é o registro do primeiro ano que o Porto Rico passou a fazer parte do Carnaval de Pernambuco. Eu tenho o registro do Porto Rico de 1889, registros microfilmados, que eu fiz pesquisas e peguei no Diário de Pernambuco, né? Então, mas Porto Rico nasceu em Palmares, Palmeirinha, né, no povoado de Palmeirinha, que hoje não existe mais, claro, em zonas rasteiras de rios. Porto Rico, ele nasceu porque o porto. O porto do Porto Rico, gente, é porque eram dois grandes povoados, né? Tinha um povoado menor, onde tinha os pequenos barquetes, barco pequeno, e no outro povoado, nas beirandas dos rios, tinha os grandes barcos. Esses grandes barcos saíam para grandes pescas. E os barcos pequenos, os baquetes, eram os barcos onde ficavam nos pequenos povoados. Quando tinha roda de batuque, onde iam fazer a roda de batuque para os nossos ancestrais, para os nossos mestres, etc., da época, essas rodas de batuque aconteciam todas no maior povoado, onde tinha um porto, que eles diziam que era o porto maior. Por que as festas não eram no porto pequeno? Porque lá no porto maior, além do espaço, no final de festas, rolava bebida, muita comida, porque os donos das embarcações faziam ajudavam nessas festas. Um grande exemplo dessas festas, quem assistiu Seu Chico, a novela Seu Chico, viu grandes rodas de batuque, as pessoas entrando em trânsito, dançando no meio da fogueira, em seu povoado. Na novela Seu Chico passou muito essas rodas de batuque. E isso acontecia muito em Palmares, beirando os rios. E todas essas festas, no lugar de ser no porto,
dos pobres era no Porto dos Ricos, onde tinha a grande desembarcação, era liberado peixes e bebidas depois das cerimônias. Daí, então, Porto. Onde vai ser a festa? Depois da festa da padroeira, vamos lá para o Porto Rico. Vamos lá para o Porto Rico. Não, vai ser no Porto Rico. E esse manifesto cresceu com o nome Porto Rico, trazido por Chico do Itá, para Pernambuco não, desculpa, para Recife, atracando por Zé da Ferida em Água Fria. O Porto Rico passou a fazer parte do Carnaval do Pernambuco. Ele veio tocado em atabaques, não tinha alfaia, eram os atabaques feitos da madeira do molungum, eram tocados de mão ou de baqueta. Porto Rico foi uma nação que nunca tivemos tambores de Macaíba e nem tambores todos os nossos tambores, os nossos atabaques eram feitos da madeira do molungum. São as madeiras que fabricam os mamulengos. Era leve, fácil a funilar, e os tambores eram tocados de mão ou de baqueta. Então, daí, 1914, né, aconteceu a primeira noite do Dendê, em Palmares, Palmeirinha, como diz a Loa, como diz a nossa canção, a nossa música. E em 2015, Porto Rico começou a dar entrada em sua base federativa ao seu CNPJ, e daí, então, vindo para o Carnaval do Pernambuco, se transformando em uma manifestação popular para o Carnaval de Pernambuco, Maracatu, nação Porto Rico, do Oriente. Daí, então, com a morte de Zé da Ferida, Chico do Itá, ele entrou em declínio, foi para o museu e foi tirado em 67. E em 67, foi retirado do museu pelo meu avô, meu bisavô, que é avô da minha mãe, de santo, não é avô de sangue, eu de Chagas, com a ajuda de Catarina Real, com a ajuda de seu Luiz de França, que era irmão de santo dele, filho de santo de Dona Santa, Dona Júlia, que temos uma calunga, Dona Júlia, em homenagem a Dona Santa, que era mãe de santo do meu avô, eu de Chagas. Foi quando ele tirou do museu e precisava ter uma manifestação, né, de cunho carnavalesco, para poder esconder o candomblé da sociedade. Porque na época, 67, o candomblé 65, 61 em diante, ele passou a ser proibido. É por isso, em 61, a grande surgimento dos tambores silenciosos, por conta da repressão, da proibição do elemento culto aos orixás. Daí, então, ele entrou com a nação Porto Rico, ganhando uma espada de ouro em 68, como um grande rei, e seguiu com sua jornada até 78, por 10 anos. Em 78, ele chega a falecer, e em 79 para 80, com a ajuda do grande e saudoso Armando Arruda, o Porto Rico sai do museu. Ele escolhe minha mãe como rainha. Primeiro ele viu Dona Maria de Sônia, né, que era a madrinha, era a antiga mãe de santo aqui, hoje, que é a criadora da nação Encanto do Pina. Uma mulher super, hiper respeitada no nosso bairro, muito antiga, mãe de muitas ialorixás, guerreira. Mas pela idade dela, o Maracatu estava acabando de sair do museu, ele foi, escolheu minha mãe. E na ida, passamos o ano trabalhando para o Maracatu. Chegando no carnaval, Armando Arruda some, não aparece. A gente passa para comprovar o livro de ouro, que não existia subvenção. Passando o livro de ouro, mamãe assina o documento e traz o Maracatu para o museu. E traz o Maracatu para o Pina, com todos os batuqueiros. E daí, então, ela começa uma sua nova jornada, né? Em 81, porque em 80, quando ela foi escolhida rainha, ela já foi logo coroada dentro da Igreja Rosário dos Pretos. Em 81, com a grande repressão da Igreja Católica, o clero proibiu a coroação das rainhas, e minha mãe hoje ainda continua a única rainha coroada dentro da Igreja Rosário dos Pretos. E segue sua história até hoje. Mestre, essa parte da história é muito importante e... Não estou te ouvindo. Perdão. Tá ouvindo agora?
Escuta agora? Tá normal o meu áudio aqui. Agora. Agora pronto. Agora. Esse seu relato histórico é muito importante e abriu duas curiosidades, né? Primeiro, eu queria falar da Noite do Dendê, que é um momento, eu não diria, não é só um evento, para não reduzir a importância, mas eu diria que é um dos momentos mais fortes da história, né, da nação Porto Rico, da nação Maracatu Porto Rico, onde vocês, de certa maneira, também recriam o momento da coroação do rei e da rainha na igreja, né? E como é que tem sido essa... Porque esse momento, para mim, inclusive, é um momento muito significativo do ponto de vista ecumênico, né? Do ponto de vista de uma relação positiva construída de uma história que é relacionada com a religiosidade de matriz africana e, ao mesmo tempo, essa relação com a Igreja Católica, né, acolhida nesse sentido. Como é que se dá esse processo, essa relação positiva? A gente chega, o que a gente faz é seguir a tradição, né? Respeitando o que os mais velhos fizeram ontem, até porque esse é o nosso legado, respeitar sempre os mais velhos e, acima de tudo, da construção que eles criaram. E a Noite do Dendê, eles começam a cerimônia na Igreja do Carmo, a gente na Igreja Nossa Virgem do Rosário, que é aqui no Pina, e nós temos um padre, né, Padre Rinaldo, é uma pessoa muito amiga nossa, que é o Frei Rinaldo, está com a gente já há mais de 10 anos, há mais de 10 anos, amigo da família, eu tenho um respeito muito grande da minha mãe, nós temos um respeito maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho de fundamento muito forte sobre a afrodescendência do negro, do santo negro, da igreja. Ele é uma pessoa totalmente aberto. Ele é o de hoje, ele não é o de ontem. É uma pessoa aberta a todas as classes e meios e fins. E esse legado a gente leva, Libânio. A gente tem essa irmandade com a igreja, faz aquela louvação, como foi feito em 1914, e segue o cortejo da nação com todos os irmãos batuqueiros, irmãs de nações, as nações amigas, irmãs, co-irmãs que vêm também para o evento, todos tocando junto, até o palco, e lá é entregue, é recebido pelas nossas Ialorixás, mãe do Pina, as Ialorixás mais antigas, né, do bairro do Pina, onde elas fazem uma louvação aos orixás, né, faz seu trabalho, faz suas homenagens, canta, invoca, é uma coisa maravilhosa. Então, essa é a Noite do Dendê. E depois começa o evento, palco e chão, chão e palco, né? Muito coco, muito maracatu, muito afoxé, muito samba afro, muito tudo, né? Muita jurema, muito tudo. É isso, mestre. Eu vou fazer o registro aqui também. Leandro Tomás, ele diz: grande abraço ao mestre Chacon, parabéns para vocês por divulgar essa parte tão importante da nossa história e do nosso presente cada vez mais encantado. O Felício Gomes, que é o pai do Marciano e do Márcio, ele diz: Maracatu, nossa história, nossa gente, e dá uma boa tarde para o mestre Chacon e para a Libânio. Valeu, grande Felício, abraço. Boa tarde, Felício. Mestre, a nação Porto Rico, como eu disse, com todo respeito às demais nações, e você já havia falado que tanto a nação Porto Rico como a nação Estrela Brilhante já havia aberto caminhos mostrando o Maracatu ao mundo, né? Mas, evidentemente, nesse contexto, nós percebemos que é mais intensa a presença da nação do Maracatu Porto Rico pelo mundo afora. Eu gostaria muito que você colocasse assim, qual o alcance hoje da nação do Maracatu Porto Rico? Não, os filhos e filhas não estão apenas na Europa, né? Estão espalhados aqui pelo Brasil, vários grupos, e também, depois que falar hoje do alcance da nação do Maracatu Porto Rico, se você poderia diferenciar para que as pessoas entendam o que é uma nação do Maracatu
e o que é um grupo de maracatu, porque isso é muito importante para as pessoas, como é que se diz, não misturar as bolas e entender que cada coisa tem um significado diferente. Ok. Libânia, eu fico muito feliz, né? Essa pergunta é maravilhosa. Hoje, a nação Porto Rico, nós temos na Europa, né? Na Europa, a gente deve ter uns países. Nós temos grupos na Europa, na França, né? Na França, a gente tem Paris ou Jobá, a gente tem ai meu Deus, como é? Inantes, o Macaíba, né? Tem um malicioso também, que é em Bordeaux, na França, mas ele está meio parado, mas existe, né? Enfim, só na França. Aí na Alemanha tem vários outros grupos que a gente já não é filho do Porto Rico, mas a gente já tem um trabalho lá e está sempre em contato com ele. O Estrela de Elbano, o pessoal do Batuque, enfim, temos vários trabalhos, né? Na Inglaterra, temos Filho da Nação, que é Baque de Axé e Baque de Ogum, e agora está surgindo outro em Liverpool, que vieram para o Carnaval. Inclusive, aproveitando a oportunidade, esse ano, o Carnaval de Liverpool e da Inglaterra, de Londres, na Inglaterra, foi em homenagem a Mestre Moore e a Marielle. E o tema do Carnaval foi um grito pela liberdade. E a Loa foi do Mestre Chacon. Eu fiz a música, ela passou por uma triagem de vários outros compositores no Brasil, no mundo, aí, enfim, afora, e a minha Loa foi escolhida. E essa Loa, o baque que ficou, né, que eu construí, e depois a parte musical foi construída por Sam, onde ele botou que é um filho da nação, um filho de santo, é o líder do baque de axé. A gente botou, começa com a capoeira, depois entra o samba afro, depois sai o samba afro, entra o samba e depois entra o maracatu quebrando e volta para a capoeira, entra o afoxé. Enfim, o trabalho é lindo. Grito pela Liberdade foi o carnaval da Inglaterra desse ano. Isso que me deixa muito orgulho, né? E outros grupos mais. Então, assim, falando agora, saindo da Inglaterra, saindo da Europa, indo para o continente, né, asiático, como é que dizer, eles têm feito com o maracatu coisas inesperadas, né? Sabe? Os orientais, eles têm trabalhado o maracatu de uma forma que é impressionante. Você sabe o que aconteceu quando o Zico foi para o Japão ser técnico e Zico criou o futebol no Japão, né? Bum, estourou. Chacon, através de Taco, né, que é o meu grande representante oriental, e nós criamos o maracatu no Japão, e virou um fenômeno que está Coreia, Taiwan, China, Tailândia, todos esses países aí tem maracatu. A outro tem 2 ou 3. Já no Japão tem muitos maracatus. Então, assim, o que Porto Rico tem alcançado, Canadá, sabe? Aí vem para aqui Argentina, né? Glorinha, ela fez um trabalho muito grande na Argentina. Ela foi a primeira que levou, depois já tem meninas do Maracatucá de Campinas lá na Argentina, né, fazendo um trabalho maravilhoso com o maracatu, né, que passou por Porto Rico, né? Glorinha, que é nossa batuqueira, minha comadre também, está sempre indo. Hoje já está no Canadá, cuidando da família lá, da filha, mas também está fazendo maracatu, que eu sei que nunca deixa de tocar. Drica passou uma temporada no Canadá, formando grupo, deixou o grupo lá. Então, assim, hoje a gente tem grupos espalhados no mundo inteiro. E isso fora do Brasil, isso sem falar no Brasil,
né? No Paraguai tem um menino formando maracatu lá, no Uruguai. Enfim, isso me deixa muito feliz, né? Eu acho que, Libânio, a todos que estão me assistindo, todas e todas, a melhor coisa do mundo é você fazer a coisa com responsabilidade e com respeito. E se a gente chegou onde chegou, que ainda falta chegar muito mais e ir para mais longe, é porque a gente faz a coisa com muito respeito, muita seriedade, olhando nos olhos. Isso é que é importante. E para vocês agora, a outra pergunta é sobre o maracatu. Maracatu Nação é isso que vocês acabaram de ouvir, o que eu falei para vocês. Tá? Agora, grupo de maracatu é uma coisa. Grupo percussivo que toca maracatu é outra coisa. Eu vou dar um exemplo. O Afro-Batuque. Para ele ser um grupo de maracatu, ele tem que ter reis e rainha? Tem. Ele tem uma calunga. Uma calunga, não. Ele tem uma boneca que é uma figura representativa, cultural, folclórica de uma calunga, de um maracatu nação. Tem. Tem as baianas? Tem. Tem batuqueiro? Tem. Então, o Afro-Batuque é um grupo de maracatu. O quebra-baque não tem calunga, não tem rainha, não tem reis. Só tem batuqueiro. Então, o quebra-baque não é um grupo de maracatu. O quebra-baque é um grupo percussivo que toca maracatu. O Batuque do Sertão, Raiz do Sertão, né? Que é o maracatu dos meus filhos que amo tanto, junto com o grupo de coco, né? É um grupo de maracatu. Eles têm rei, tem rainha. Então, assim, a diferença é essa. Nação, cunho religioso de maior responsabilidade. Grupo percussivo, não tem rei, não tem rainha, não tem dama do passo, não tem nada. É um grupo percussivo que toca maracatu. Um grupo de maracatu é o que vocês são. Então, todas essas bases é o que envolve toda essa história. O que é maracatu, o que é maracatu nação, o que é grupo de maracatu e o que significa grupo percussivo. Mestre, em relação ainda à primeira parte da pergunta, no Brasil, aonde Porto Rico está presente? Quais são os estados onde tem filhos e filhas? Eu vou dizer a você os estados que o Pernambuco que a gente não tem, tá certo? Certo. É melhor. A gente não tem filiado. Piauí já tem um. Maranhão, né? Piauí. Maranhão também tem, que agora está formando. Em Manaus tem. Eu acho Rondônia, Roraima, Acre, não tem. Deixa eu ver. Libânio. Maceió tem um agora. Natal tem um grupo, uma nação, que são nação, e tem um grupo que é de Porto Rico também. Libânio, eu acho que Porto Rico está em todos os estados de Pernambuco, do Brasil, cara. Está em todas as regiões. E de cada região, poucos estados, Porto Rico não tem filiado. É melhor responder assim. É melhor. Muito bom. Mestre, do ponto de vista da simbologia do maracatu como expressão de resistência do povo negro, você colocou um pouco lá no início, e eu queria juntar essa pergunta associada com a experiência que você também falou de Naná Vasconcelos, né, da proximidade sua, né, da construção junto daqueles momentos. Mas qual o significado do maracatu como resistência e qual o significado da presença de Naná Vasconcelos em todo aquele processo do encontro de nações, que eu sei que é uma luta muito difícil de construir, é um processo assim. Talvez no Tambores Silenciosos seja mais tranquilo,
mas esse processo de articulação das várias nações para estar numa mesma, praticamente numa mesma entonação, num momento celebrativo como esse, como essa experiência tem um peso na vida das nações de Maracatu? Primeiro, Maracatu quanto resistência, né? Eu tenho que dizer a vocês, a todos e todas que estão me assistindo, que Maracatu é um aprendizado, Libânio, sabe? A gente tem aprendido muito com o Maracatu, com a nação. A questão de não desistir, o respeito à religião, respeito à tradição, respeito ao mais velho. Tudo que o terreiro de candomblé, tudo que o povo de terreiro de matriz africana, tudo que a gente aprende no terreiro, sabe? A educação, o Maracatu traz isso para a gente. O Maracatu tem uma coisa maior, né? Porque o Maracatu tem o tambor soa mais forte e vai buscar quem mora longe. E a gente passa a ter mais adeptos no Maracatu. E depois a pessoa enxerga, através do Maracatu, a religião e se entrega para ela. Isso aconteceu, você foi testemunha disso, você se fez presente a isso. Mas, assim, o que o Maracatu tem feito para toda essa parte que você fala da resistência negra, o Maracatu tem nos ensinado muito. Temos aprendido muito com o Maracatu. Sabemos que não é fácil, tudo é muito difícil. Né? Todo dia temos que matar 10 boi para salvar a nossa boiada. Ou matar um para salvar 10. Porque nada vem fácil. Mas é tudo muito prazeroso no final, porque a gente é recompensado através do Maracatu, com a energia. A gente é recompensado com o Maracatu, com o encantado, com elementos da natureza, com os nossos orixás, com nossos catícios, que é inexplicável. Até porque é aquilo que a gente sente. Quer saber o que é Maracatu? Não precisa saber, sinta. Isso é Maracatu. Sabe? E é uma coisa que a gente só faz aprender cada dia mais com Maracatu. Então, Maracatu, Libano, é tudo o que você ouviu, né? Tudo que eu falei para vocês hoje é o que a gente vem a cada dia mais buscando conquista, nos dando força, nos dando axé, sabe? Força para lutar. Sobre Naná, cara, ele foi um ícone. Que a primeira reunião, desculpa, a primeira reunião que a prefeitura da cidade do Recife fez com o representante Júnior Afro, no primeiro ano da abertura do Carnaval, Naná chamou eu e Afonso. Eu, Afonso e Walter. Foram os 3 mestres chamados para conversar sobre. Eu, Afonso e Walter. E na outra reunião estava eu, Afonso, Walter e seu Toninho. Então, estavam os 4 mestres mais antigos, né, que eles podiam conversar para poder chamar os outros. Então, Naná conversou, disse que foi totalmente humilde. A gente já era sabedor da história do Naná, sabendo quem era Naná, o que ele representava para o nome musical da percussão brasileira para o mundo. Mas, de todo jeito, ficamos de bicudo assim. E ele conseguiu, com o jeito dele humilde, né, de mostrar para a gente que estava sendo formado um bolo, e nesse bolo a fatia dava para todos. Ninguém precisa brigar com ninguém. Todo mundo vai falar a mesma língua. E aí a gente compreendeu a mensagem e passamos a cada ano a aprender muito mais com ele. Aprender muito mais com o Naná. Aprender não questão de tocar maracatu. Eu falo para vocês o que o Naná falava. Eu não sei tocar maracatu, gente. Eu vou ter que saber fazer a minha área e implementar com vocês o que eu quero e vocês vão me ajudar. E a gente se ajudava todos os anos. A gente, que eu digo, os mestres,
né, a mestra, e junto a Naná. E a mensagem que Naná passou por todos esses anos de luta com a prefeitura, cada ano tinha que matar um boi para salvar a boiada, cada ano sempre muito difícil, depois a gente mostrava que superava o próximo ano, nada foi fácil a cada ano com o Naná. Ele mostrou para a gente que quando a gente faz a coisa com união, quando a gente faz a coisa com responsabilidade e, acima de tudo, com amor, a gente consegue realmente alcançar todos os nossos objetivos. E era essa mensagem que Naná passava todos os anos para a gente. Era uma luta para som, uma luta para a infraestrutura do palco, uma luta para os ensaios, né? E no final o espetáculo era maravilhoso. Então, foi muito aprendizado com o Naná por todos esses 16 anos aí de abertura do carnaval. E mesmo sendo hoje o Tumaraca na quinta-feira, está belíssimo, porque nós temos o Umbutu, todos os afoxés lavando, né, trazendo a magia, o encanto dos encantados e o brilho para as ruas e o palco do Tumaraca não, do Marco Zero, né? E depois vem as nações com o Tumaraca. A quinta-feira ficou linda, cheio de brilhos e energia imaginária dos nossos ancestrais, dos nossos Exuns, dos nossos Eguns, dos nossos orixás e, acima de tudo, dos nossos encantados para o público. É isso mesmo. Olha, nós já estamos a 1h27. O papo é tão bom que nem parece que está passando o tempo, né? Mas a minha preocupação não tomar muito do seu tempo e também o vídeo não ficar muito longo, né? O vídeo fica depois no canal, né, do Instituto Raiz, e a gente vai estar propagando. Esse período agora, a gente está nesse projeto, mestre, nos aventurando e concorrendo também com que, além da pandemia, virou uma pandemia de live, né? Todo mundo faz live, aí a gente está entrando nesse espaço também. Eu quero divulgar as pessoas que têm o canal de vídeos da Nação do Maracatu Porto Rico, que é o canal Nação Porto Rico Oficial. Então, da mesma maneira que a gente sempre recomenda o pessoal se inscrever no nosso canal, se inscreva também no canal da Nação do Maracatu Porto Rico. Tem um site também, né, mestre? É o www.nacãoportorico.org.br. Então, botou no Google, também. Chegou no Google, botou Maracatu Porto Rico, o primeiro site aí não falta referência, não, é muita referência. Mestre, a gente não poderia terminar esse papo hoje sem falar um pouco da comunidade do Pina, qual a realidade que está sendo enfrentada hoje com essa pandemia. Já tem a realidade das dificuldades da desigualdade social, né, que é impactante, sobretudo, nas nossas periferias, né? E vem e se agrava todo esse contexto com essa pandemia e me permitindo também colocar, eu digo que a gente, aqui no Brasil, tem um aliado forte do coronavírus, que é aquele irresponsável que está lá em Brasília, com o título de presidente, né? Para piorar, inclusive, agora, depois de 62 mil pessoas que já faleceram, já perderam a vida, aí ele assina um decreto desautorizando, quer dizer, não é para ele, não é necessário usar máscaras em aglomerações, nem em igreja, nada. O negócio é morrer, o negócio para ele é morrer. E qual é o efeito, o impacto dessa pandemia na comunidade do Pina? A nação tem se destacado, inclusive, juntamente com o Ilê, juntamente com a Nação Encanto do Pina, que são co-irmãs, tem se empenhado, né? Vocês fizeram uma live também com o intuito de arrecadar donativos para poder atender as famílias que já tinham uma necessidade, como eu coloquei antes, por conta da desigualdade social existente no nosso país e que se agrava agora com essa pandemia. Então,
poderia colocar um pouco como é que está a realidade da comunidade e quais ações que a nação, juntamente com o ILE, tem feito para atender as pessoas. Ok, a gente... primeiro, a condução do nosso bairro, né? O bairro do Pina, a gente somos felizes por ter duas grandes nações cuidando dessa parte cultural e social da nossa comunidade, Nação Porto Rico e Nação Encanto do Pina. E a gente trabalha paralelamente dentro desse social, buscando donativo, né? Hoje, a partir desde ontem, que estamos entregando 55 cestas básicas, né? Depois eu vou mandar as fotos, Libano, você sai publicando. Então, também eu não gosto muito de publicar, Libano, sabe? Não gosto de fazer vídeo entregando, eu só faço a foto até para comprovação para os órgãos que nos ajudam. Está correto, está correto. Sabe? Nós já distribuímos desde o começo da pandemia para mais de 500 cestas básicas. Fora algumas ajudas financeiras, que a gente recebe doação do pessoal da Inglaterra, doação do pessoal do Japão, sai comprando e ajudando também financeiramente algumas pessoas que a gente sabe da condução de cada um. Sabe? E a questão das cestas, tanto Porto Rico como Encanto, a gente está trabalhando muito em cima disso e estamos ajudando a comunidade como a gente quer. A gente não pode fazer 100%, porque a comunidade é muito grande, mas o que está em nosso redor, ali, mais próximo, a gente tem ajudado muito. As duas nações têm trabalhado muito sobre isso. Tem uma coisa, Libano, que você tocou num ponto que é muito sério. Quando eu não vou falar o nome dele, porque eu não quero dar ibope para esse cara, sabe? Eu não quero falar no nome dele. Então, existe, vou falar, existe esse cara em Brasília, né, que tem esse carimbo, né, foi carimbado quanto presidente, que realmente a fala dele tem entrado muito. Muita gente hoje, Libânio, não estão usando máscara. As pessoas já estão desrespeitando totalmente, sabe, o perigo do que é essa pandemia. Infelizmente, Libânio, eu não sei, velho, com tantas mortes, com tanta gente internado, com tanta coisa que a gente passou por esses últimos 3 meses, aí, 2 meses, 3 meses. E hoje as pessoas estão voltando para as ruas. Sabe? Às vezes gente, quem bota máscara, aí gente tem que trabalhar, vão morrer de fome, sabe aquela coisa? Mesmo o governo ajudando, fazendo essa ação dos 600, 1.200, mas a gente sente que as pessoas estão saindo de suas casas. E assim, nós não temos a vacina, é difícil você tá toda hora batendo de frente com as pessoas, termina você arrumando inimizade. Você vê as pessoas hoje batendo bola nas ruas, fazendo festa em suas residências, aniversário de criança, feito por líderes religiosos, não candomblecistas, de outras religiões. Uhum. Então é muito duro, cara. A nossa comunidade está na rua. O Pina, o bode, está na rua. As pessoas estão acreditando que a pandemia acabou. Que esse irresponsável tem razão. Temos que voltar ao trabalho. E me parece que os nossos governantes dos estados do Brasil também estão acreditando nisso. Porque se você olhar direitinho, a cada dia abre uma porteira. Porteira não no sinônimo de chamar as pessoas de animais, não é isso. Porteira no dito popular sertanejo. Cada dia se abre uma cidade, abre-se um estado, abre-se um município, né, liberando aos poucos, né, soltando o povo aos poucos, sem ter uma vacina,
Eu acho isso uma tremenda falta de responsabilidade. E, de fato, e a verdade, Libânio, eu não sei onde realmente a gente vai chegar com isso. Eu não sei. Felizmente, eu fico muito preocupado, porque eu tenho uma filha agora que está grávida, Geise. Ela é de risco, porque está grávida, uma pessoa de risco. Tenho minha filhinha Jade. Tenho meu filho João, que é difícil segurar ele em casa, porque os amiguinhos dele já estão nas ruas. Por que ele pode ou não? Com 10 anos de idade. Então é fogo, cara. É difícil. É muito preocupante, mestre. Esse quadro que você coloca é o que a gente está vendo também nas cidades do interior, sabe? As pessoas não estão enxergando o tamanho do. E o que eu mais me impressiona, mestre, é ver que são 62 mil pessoas, é uma cidade daqui do interior. Eu estava dizendo ontem numa live, é a população de uma cidade do interior de porte como a de Oricuri, por exemplo. 63 mil habitantes, Oricuri. Quer dizer, cidade grande, cidade grande. Grande, grande. Quer dizer, as pessoas estão tratando assim. É uma estatística, né? Todo dia a imprensa divulga com muita naturalidade, né? Que eu inclusive, eu não assisto mais televisão já para não ter mais raiva do que a gente já tem no dia a dia. Só notícias negativas, a maioria das vezes. E eles publicam, e com esse irresponsável lá em Brasília, brincando com a doença. Olha, países da Europa estão agora, depois de ter feito ações muito mais intensas, né, do que aqui no Brasil, é que estão aos poucos voltando a algumas atividades e analisando se a coisa não fugir do controle, beleza. Se fugir do controle, a gente fecha de novo. E como você colocou, os estados, os governantes estão indo na mesma porteira, né? No mesmo embalo. Quer dizer, e o nosso povo pobre, eu não estou nem falando do povo rico, não, de quem é classe média alta, tal. Eu estou preocupado com nossa gente, que não entende que não vai ter vaga numa UTI se precisar dessa UTI, que já vai estar superlotada. E a gente vai ter consequências. E às vezes, quem vai pagar o preço às vezes, é uma pessoa que tomou todos os cuidados, mas por conta da irresponsabilidade, sei lá, de outros, acaba sendo prejudicado também, né? E tem um perigo mais agravante, Libânio. O que eu vejo é que hoje, eu vou falar do sistema globalizado da Globo, né? Infelizmente, tem que falar, que hoje, como a Globo é a mais assistida, a Globo passava todo o tempo falando da pandemia, falando dos riscos, falando da quantidade da mortalidade, as pessoas precisam se manter mais em casa, assim, assim, assim. Era muito massa, pô, a Globo batendo em cima disso. Mas a Globo hoje, se for 1 hora de jornal, 40 minutos é falando da família de Bolsonaro. 40 minutos falando dos roubos que o país está enfrentando, sabe? Das irresponsabilidades de nossos governantes lá em Brasília, do que vem fazendo aí, do que fizeram no passado e tem que pagar agora. E esquece do que está acontecendo nos hospitais. Esquece que alguns municípios grandes já estão desmanchando, entregando os imóveis dos hospitais que fizeram emergenciais. Porque não vão estar com aquelas coisas ligadas, pagando aluguel, fazendo, se não tem, né? Como eles divulgam. Aí, tá entendendo onde eu quero chegar, o que eu quero falar com isso? Então, aí, como você diz, acontece de vir, como voltou nos Estados Unidos, as pessoas vão... Não tem... Eu não sei que loucura é essa, cara. Eu não sei, velho. Sinceramente, eu não sei. Eu diria que a gente aqui lida com há um processo, eu diria assim, de distração da população, né? Eles trabalham muito isso, né? Trabalham muito isso. Aí agora o comentário já é se volta
quando é que o povo já está perguntando quando é que vai voltar o futebol para poder as torcidas. É uma loucura, realmente. Mas como é que são as medidas que vocês estão tomando? Assim, além, vocês continuam com a campanha de orientação dos cuidados necessários, né? Continua com a campanha dos cuidados necessários. A gente continua com as campanhas de preservação, das pessoas tentarem, agora não digo nem fiquem em casa, tentem ficar em casa, né? A questão de usar máscara, a questão de não ficar todo mundo junto em um só espaço. Aí eu falo isso, eu peço isso, eu proclamo isso. Aí daqui a pouco passa de 8 o Jornal de Pernambuco, o Jornal do Nordeste, Jornal de Pernambuco, TV Jornal, blá, blá, blá. Os ônibus super lotados. Minha Nossa Senhora. Chacon tá enxugando gelo, pô. Sabe? É terrível, então, é terrível. É terrível, pô. Mas, por enquanto, os ensaios e o funcionamento do ILE também... Não. Tá parado, né? Tá parado. Só quando tiver mais tranquilidade, né? Vamos esperar uma nota oficial. Porque eu não quero ser o tanto irresponsável. Exato. Nem colocar a vida de ninguém em risco, nem a minha, principalmente. E nem, principalmente, da nossa grande matriarca, mamãe. Exatamente. Minha mãe Elda. Sabe? Então, assim, quando oficialmente for liberado, porque existe a vacina, agora, aí sim, a gente vamos voltar às nossas atividades. Enquanto isso, vamos segurar o máximo possível, porque nós não vamos ser, Libânio, irresponsáveis. Está correto. Mestre, 1h42 de live. Eu quero agradecer imensamente, né, as pessoas que acompanharam. Outras pessoas irão assistir depois. Como eu disse, a gente está nesse projeto inicial e concorrendo com outras lives também que todos os segmentos hoje da sociedade fazem live. Isso é bom porque amplia a comunicação, né? É muito positivo. E carinhosamente, imensamente lhe agradecer por sua disponibilidade em estar conosco nesse papo. Esperamos em outros momentos a gente retornar também. Estou vendo a agenda da mestra Joana, se ela também pode participar, porque eu quero dar exatamente esse destaque por ela ser exatamente a primeira mulher a ser mestra da Nação do Maracatu. Isso é histórico e muitas mulheres aqui na região vão se sentir encorajadas também. Desejar que Olorum nos abençoe a todos, a nossa matriarca Mãe Elda, que possa lhe dar saúde, a todos da nação, todos os filhos e filhas, né? E que a gente se encontre tanto virtualmente, mas, sobretudo, presencialmente, né? Então, as suas palavras, fique à vontade para a gente se despedir nesse momento de hoje. Beleza, Libânio. Eu fico muito feliz com todo esse trabalho que você vem fazendo, é muito importante, né? Você é um guerreiro, né? Não é fácil, né, trabalhar, não é fácil fazer o que você vem fazendo aí em Floresta. A gente sabe da cidade, sabe da condução de cada cidade, e sabemos também, acima de tudo, o respeito que você tem pela cultura afrodescendência, a cultura indígena e tudo que você faz. Isso é importante ver aí os nossos garotos, né, casados, com bebê, e grandes homens, né, se eles hoje são o que são, primeiramente Deus, os orixás e a família dele, e você, né, a gente tem uma parte muito grande com isso, saber que com toda a luta a gente está pertinho e orientando, chamando e buscando e dando possibilidade de vida melhores. Quero deixar vocês com o meu abraço, com o meu axé, dizer a vocês que é isso, gente. O que eu peço a cada um de vocês é respeito ao Maracatu, respeito à manifestação religiosa, e lembrar a todos e a todas que Maracatu não é uma manifestação popular. Maracatu é uma manifestação candomblecista. Maracatu é uma brincadeira séria. Mas onde a brincadeira não aparece, só tem seriedade. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço, um axé. Que Deus, meu Pai Xangô, abençoe a todos
muita paz, muita saúde, muita felicidade, e que essa avalanche, esse tsunami que entrou em nossas vidas, saia e não volte mais, e que todos e todas, que o Brasil e que o mundo volte a respirar e volte a viver feliz no mundo melhor. Axé para todos e todas. Uma boa tarde. É isso mesmo, mestre. E eu quero dizer, para finalizar, que nós temos um imenso orgulho de ter aprendido o que é maracatu, exatamente com você e com a mestra Joana. Viu? Isso a gente pode passar, são 10 anos vai completar 10 anos, né, completaram 10 anos de nossa atuação aqui, né? O maracatu tem toda essa trajetória a partir de 2013, né, que foram as oficinas. Eu estava lembrando agora, exatamente no mês de julho, a gente estava fazendo as primeiras oficinas. Eu lembro quando você acolheu minha ligação, porque a gente escutava tocar Porto Rico, e eu não conseguia entender que mistura. Nós nem tivemos tempo de falar, que eu queria falar depois dos resgates e das inovações, mas aí a gente, em um outro momento, talvez até numa programação do próprio canal da Nação Porto Rico, porque é importante as pessoas entenderem também o quanto que Porto Rico aportou do ponto de vista do resgate, dessa questão de trazer para os elementos da ancestralidade e da religiosidade, né? Isso foi outro aporte fundamental da Nação do Maracatu Porto Rico e da sua condução como mestre, né? Mas dizer que foi a partir daquele momento que a gente compreendeu melhor o que era o maracatu, e a gente valoriza isso em todos os momentos. E temos sido objeto de preconceito, sabe? De racismo, e eu acho isso muito bom. Significa dizer que a gente está no caminho certo. O que a gente não pode é fugir das nossas origens e nem tampouco das nossas tradições. Mestre, muito obrigado mais uma vez, muito axé, sua bênção, até outra oportunidade. Meu Pai abençoe a vocês todos. Axé.